Leicester fazendo proposta jamais vista por Beraldo, Gabriel. Que papo é esse? Bora falar sobre essa situação aí. Vamos falar também sobre Botafogo interessado em jogador aí do São Paulo. Vamos falar sobre lesões, jogadores machucados. Amanhã tem São Paulo em campo, o último jogo do ano com desfalques. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Mas antes você já sabe, vai dar aquela moralzinha que você dá todo dia pra gente. Se inscrevendo no canal. Caso você não for inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva, você clica, ativa o sininho e deixa seu like. Pancada no like. Belezinha? Tranquilão, meu querido? Fez tudo já? Então vamos para as notícias do São Paulo. E cara, no último jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, tivemos duas lesões, aliás, duas lesões não, né? Duas preocupações aí, que foi o Rafinha que saiu, né, machucado, e o Lucas também. O Lucas, já comentamos com vocês no vídeo de ontem, né, cara? Já fez exame, não teve nenhum tipo de lesão constatada aí, né? Mas dificilmente joga contra o Flamengo amanhã aí, né? Por outro lado, o Rafinha teve lesão. Tá aqui, ó. Rafinha tem lesão no tendão e deve ficar de fora do último jogo do São Paulo na temporada. O lateral direito Rafinha teve diagnosticado uma lesão no tendão da perna esquerda após exames realizados pelo São Paulo nesta segunda-feira. Desta maneira, é muito difícil que o jogador atue no último duelo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na temporada, que vai ser nesta quarta-feira às 9h30 da noite. A equipe recebe o Flamengo no estádio do Morumbi no fechamento da competição. Rafinha teve que ser substituído na partida de sábado diante do Atlético Mineiro por conta de fortes dores na perna direita. Nathan o substituiu e deve ser quem assumirá a vaga de titular na quarta-feira, tá? Então, meu querido, ambos não devem jogar aí contra o time do Flamengo, né? Lesão no Lucas, nenhuma, mas o Rafinha teve essa lesão aí, né? E como ele teve essa lesão, ele deve ficar de fora aí do jogo de amanhã. E ontem, rapaziada, segunda-feira, foi o dia da reapresentação do São Paulo no CT após a derrota para o Atlético Mineiro, né? E ambos os jogadores, né? O Lucas, que não teve lesão, e o Rafinha, que teve, nenhum treinaram, ó. Lucas Moura e Rafinha não participaram da atividade desta segunda-feira, dia da reapresentação após a derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro. E são dúvidas para o jogo contra o Flamengo, marcado para esta quarta-feira no Morumbi, tá? O Rafinha, dúvida é só o Lucas, na verdade, né? Porque o Rafinha teve uma lesão, ele tá fora, ele não vai jogar aí. O Lucas que não teve, né, cara? Ele tá sentindo fortes dores aí. Só tem um treino antes do jogo de amanhã, que é o treino de hoje, né? Terça-feira o São Paulo faz seu último treino aí do ano, né? Para encerrar a preparação pro jogo contra o Flamengo. Então só tem um treino aí. O Lucas, sim, é dúvida. O Rafinha tá fora porque ele realmente teve uma lesão. Bora ver se o Lucas vai jogar ou não, né? Mas é dúvida, mas é aquela dúvida que você sabe que é difícil dele jogar. É aquela dúvida mais para ele não jogar do que para jogar, né? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. E tá aqui, ó. São Paulo fecha a campanha como visitante, com o segundo pior desempenho do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Atlético Mineiro, o São Paulo não tem mais partidas a realizar fora de casa nesta edição do Brasileirão. O tricolor terminou com a segunda pior campanha como visitante no torneio de pontos corridos. Em 19 jogos, o clube do Morumbi somou apenas uma vitória, 8 empates e 10 derrotas. Com 11 pontos, a equipe ficou apenas na frente do América Mineiro, com 7 pontos aí, tá bom? O América Mineiro ainda tem mais um jogo fora de casa contra o Goiás, no Serrinha, mas não tem mais possibilidade de passar o São Paulo na pontuação, né? Então o São Paulo já encerrou seus 19 jogos, não joga mais fora, mas o América ainda joga, mas não tem possibilidade de passar o São Paulo, né? Porque o São Paulo tem 11 pontos fora de casa e o América tem 7, né? Então se eles vencer, aí eles vão para 10, mesmo assim não passa o São Paulo. Então agora, de forma oficial, o São Paulo vai acabar aí o campeonato, né? Com a segunda pior campanha como visitante, com apenas 11 pontos conquistados. O que é que acontece? Tem que melhorar essa campanha do São Paulo para os próximos anos, evidentemente, né, cara? Visando 2024, o time tem que ter uma campanha melhor fora de casa aí e fazer um campeonato brasileiro em si melhor, né? Apesar que tem uma questão, né? Esse ano, o desempenho do São Paulo em casa foi impecável, cara. O São Paulo, se não me engano, fez 39 pontos em casa aí, espetacular, tá uma das melhores campanhas do campeonato, chegou a estar até na primeira colocação, né, das melhores campanhas, chegou até a melhor campanha aí do campeonato. Eu não sei quanto tá agora, né, tem mais um jogo do São Paulo contra o Flamengo amanhã, né, aí depois desse jogo a gente vê essa questão aí de como é que vai ficar, né, a tabela do Campeonato Brasileiro como mandante, né, pra saber qual posição o São Paulo vai acabar aí, mas já chegou várias vezes ter a melhor campanha em casa. Se tivesse uma campanha um pouquinho melhor, cara, se o São Paulo tivesse feito um pouquinho só de 2 vitórias, 3 vitórias, pode estar lá em cima no campeonato, né?
tivesse umas 2, 3 vitórias aí, o time tava lá em cima entre os 4, mais ou menos aí, né, para fazer um bom campanha do Campeonato Brasileiro, mas, cara, o time foi impecável em casa e um lixo em fora, em questão de resultado, né, teve até jogos bons jogando fora de casa, mas não adianta ter jogos bons e não ganhar, né, ter jogos bons e ganhar aí, mas é algo que fica pro São Paulo melhorar aí pros próximos anos, que é a campanha no Brasileirão. Os últimos anos do São Paulo no Brasileirão foram bem ruins. Nas Copas, até que o time vai bem, né? Foi campeão da Copa do Brasil esse ano. No ano passado o time chegou até a semi da Copa do Brasil e foi até a final da Sul-Americana, né? Foi bem nas Copas, chegando longe, mas o Brasileirão vem deixando a desejar. Aí, apesar que esse ano também o Dorival tinha que poupar no Brasileirão por causa das Copas, aí tinha um monte de desfalque, né, cara? Tem várias situações aí que fizeram o São Paulo ter uma campanha ruim no Brasileirão, belezinha? Vamos avançando agora, meu querido, e bora falar sobre Nicão, sobre o mercado da bola. Aí tá aqui a informação do Gabriel Sá. Botafogo sinalizou interesse no meia Nicão para 2024. Pedido foi pelo técnico Thiago Nunes, que gosta muito do jogador. Outros clubes da Série A também já fizeram sondagens ao São Paulo pelo jogador, tá? Nicão, que é jogador do São Paulo, aí tá emprestado pro time do Cruzeiro, ele não vai ficar no Cruzeiro, né? Vai encerrar o empréstimo dele esse ano, ele vai voltar pro São Paulo. E segundo Gabriel Sá aí, o Botafogo, tá, tem interesse no jogador, né? O Thiago Nunes que pediu aí esse jogador, não sei se já trabalhou com o Nicão no Atlético Paranaense, cara, não lembro, né? Mas enfim, foi o Thiago Nunes que pediu aí o jogador, ele gosta muito do jogador, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Nicão, e já teve outras sondagens também, né? E a gente já comentou sobre a questão do Nicão, né, cara? Que ele vai voltar pro São Paulo aí e São Paulo vai avaliar, vai conversar com ele, com o Dorival Júnior, ver se o Dorival quer contar com ele aí ou não. Quando ele foi embora, alegaram que ele conseguiu se adaptar em São Paulo, né, cara? Enfim, é uma situação complicada e estranha até do Nicão aí. Já dei minha opinião sobre ele, tá? Acho ele bom jogador, não tá achando ele ruim, bagre, nada disso não, tá? Achei ele bom jogador, o cara jogou a vida inteira dele bem no Atlético Paranaense, não uma temporada ruim no São Paulo, né? E no Cruzeiro, no caso, 2 temporadas que vai fazer o cara ser ruim, né, cara? Acho que ele é bom jogador aí e com um jogador de segundo tempo ele poderia render, né? Acho que poderia ser uma boa opção aí. Mas essa questão do salário, né, cara? Você pode pagar uma bala pra ele aí, o salário dele não é baixo, tem todas essas questões aí de custo-benefício também, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, se ele fica no São Paulo ou se ele vai embora, tá? Bora avançar aí, rapaziada, e vamos continuar falando sobre o mercado da bola, mas agora bora falar sobre o nosso cria Beraldo, tá? Aqui informação do André Hernan. Leicester prepara a proposta de 107 milhões por Beraldo. O Leicester da Inglaterra tenta contratar Beraldo do São Paulo. O clube inglês prepara uma proposta que pode chegar a 20 milhões de euros, convertendo por real, 107 milhões de reais pelo jogador de 20 anos. O São Paulo já avisou que por menos desse valor nem sequer abre conversas. Diante disso, existe a expectativa de uma oferta nesse patamar. Aqui que tá, rapaziada, ó. Representantes do Leicester foram à Vila Belmiro para ver o jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino no dia 8 de novembro e se encantaram com o desempenho do zagueiro. Na ocasião, o São Paulo venceu o jogo por 1-0. O São Paulo precisa vender jogadores até o fim do ano, se possível, para poder fechar as contas de 2023 com esse valor programado para receber. E sabe que o Beraldo é um dos jogadores mais assediados no mercado da bola, tá, rapaziada? Então, lembrando que, tá? A informação o Leicester prepara uma proposta. Eles fizeram uma sinalização pro São Paulo, né, de que vão fazer aí essa proposta. Não chegou ainda, mas deve chegar nos próximos dias essa proposta aí de 107 milhões de reais. Os representantes do Leicester, né, cara, foram assistir o jogo entre São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro, que o São Paulo ganhou de 1-0, o São Paulo jogou bem esse jogo, e os caras ficaram encantados, ficaram malucos aí com o que viram do Beraldo, tá? O que acontece, cara? É sempre bom a gente lembrar que, pô, Gabriel, 20 milhões de euros por um zagueiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Obviamente que é muita grana, né, cara? A gente tá falando que é pouca grana, algo do tipo, é uma grana absurda, né? Mas tem uma questão, ó. Vale lembrar que o São Paulo tem apenas 60% dos direitos econômicos de Lucas Beraldo. Ou seja, caso o São Paulo aceite uma proposta de 20 milhões de euros, que é o que o Leicester está preparando, o São Paulo, por exemplo, ficaria com 64 milhões de reais. Tá? Então, chegando essa proposta do Leicester de 107 milhões, o São Paulo ficaria com 64, tá? Lembrando que os outros 40% são 20 do próprio Beraldo, tá? 20 vão pro bolso do Beraldo aí, e 20 são do 15 de Piracicaba,
tá? E os outros 60 do São Paulo aí, como a gente havia comentado, né? Então, caso você chegue a essa proposta realmente, São Paulo aceite, São Paulo fica com 64 milhões de reais. Obviamente que esse valor seria pouco aí pelo que a gente vê do Beraldo, né? Obviamente quando você vê o desempenho do cara de campo, você pensa em uma grana, em um valor maior para poder vender ele. Eu acho que tem algumas situações, assim, eu acho que dá para vender ele por uma grana maior. Tem que ter a consciência, rapaziada, de que ele é um zagueiro, tá? De que ele é zagueiro, ele não vai ser vendido por como seria um meia, como se fosse um atacante, um centroavante. Se fosse, cara, ele seria aí muito mais valorizado do que ele é, né? Quanto mais longe do gol, mais distante do gol, cara, menos o cara vale, né? E quanto mais próximo do gol, mais ele vale, né? Próximo do gol, no caso, atacante, meia, né, cara, que faz gol aí, esses caras são os mais caros. Ele é um zagueiro, tá? Então não adianta falar, pô, 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, aí já é delírio, né? Porque infelizmente não tem como, porque ele é um zagueiro, né? Não tem como vender ele por esse valor, aí não. Assim, rapaziada, o Leicester, vale lembrar que o seguinte, nessa proposta que chegaria já seria para janeiro, né? No caso, ele já iria embora em janeiro. Aí, em janeiro, né? É pré-temporada para os times brasileiros, seria pré-temporada para o São Paulo aí, mas estaria no meio da temporada para eles na Inglaterra, né? O que significaria? Se ele fosse vendido agora, ele ia jogar Championship, que é a segunda divisão aí da Inglaterra, né? Não é a Premier League que o Leicester, ele tá na segunda divisão aí. Então, se ele fosse vendido agora, ele seria do São Paulo para jogar a segunda divisão na Inglaterra. Assim, é que a gente sabe que o São Paulo tem que vender, porque tem metas aí, né? Igual tá aqui na matéria do Anderson, ó. São Paulo precisa vender jogadores até o fim do ano, se possível, para poder fechar as contas de 2023 com esse valor programado para receber. A gente sabe que o São Paulo tem que vender jogador, porque não vendeu nesse ano, né? Segurou aí pro time poder ser campeão da Copa do Brasil, que o Dorival tinha pedido, né? Para não vender ninguém, né? Para ter o time forte ainda para ser campeão da Copa do Brasil. Cara, assim, eu acho que se eu fosse o próprio Beraldo, eu acho que segurava, né? Eu acho que ele tem potencial para um time melhor, né? Se eu fosse ele, cara, pô, Beraldo, chegou uma proposta aqui de 20 e tantos milhões, o Leicester quer levar você. Se eu fosse o Beraldo, eu recusava, tá? Eu não acho que seria bom pra ele e jogar na segunda divisão, não. Os caras são líderes da segunda divisão, eles vão subir pra Premier League na temporada seguinte, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que ele já tem um nível já pra chegar em um time legal da Europa, né? Um time grande ali que briga por coisas maiores, né? Então acho que o São Paulo também, se der, né, se tiver como, esperar um pouquinho aí pra ver se chega uma proposta maior. Pro próprio Beraldo também, não acho que seria bom pra ele aí, não. Lembrando que essa proposta aqui de 20 milhões de euros, né, cara, caso chegue aí, realmente se confirme, seria uma proposta jamais vista por um zagueiro no Brasil, tá? Chegando a esse valor aqui, o São Paulo aceitando, seria a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro, tá? Nunca um zagueiro foi vendido por esse valor, tá? Seria uma proposta jamais vista por um zagueiro, tá? No Brasil, né? Vamos ver como é que vai finalizar isso aí. E, rapaziada, é isso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.